Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana, vulgo Tia Ju, e na aula de hoje eu vim trazer duas aulas especiais que é pra gente aproveitar agora o volta às aulas. É uma mochila infantil, tamanhos infantis, com aquele bolso de volume bem profissional, do jeito que a gente gosta. E o outro é um envelopinho que tem limpinha e sujinha pra gente colocar separadas. A gente vai montar esse kit aí. Eu fiz com estampas diferentes, mas aí para você montar esse kit e aproveitar agora o volta às aulas e já, ó, tacar pra rua pra vender. Já dá aquele like, ó, de confiança, tá? Porque as aulas estão muito legais. E outra coisa, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também o link do nosso grupo lá no Facebook. Lá a gente coloca as nossas dúvidas, as nossas dores, tudo que a gente quiser a gente coloca, quase tudo que a gente quiser a gente coloca lá. Mas se você não gostou da energia desse canal, você dá o dislike depois, quando acabar a aula. Mas primeiro você tem que assistir a aula toda. Nada de conversa em sala de aula e vambora, porque esse passo a passo tá demais. Lembrando que são duas aulas. A primeira da mochila e depois a segunda do envelope. Bora. Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana, do Juliana Extrema Arte, e hoje eu vim trazer mais um passo a passo fácil de costura criativa na máquina doméstica, projeto totalmente feito na máquina doméstica. É uma mochila infantil para o volta às aulas, com dicas valiosas de materiais, e o passo a passo está bem detalhado para melhor entendimento, e é uma peça que é super vendável, né? Antes de começar a aula, eu tenho 2 pedidos para fazer. O primeiro é se inscreve no canal, coloca aí nos comentários de qual cidade que você está vendo esse vídeo, para a gente saber até onde o YouTube está mandando nossos vídeos. E o segundo é para me seguir lá no Instagram, lá eu sempre coloco novidades em primeira mão. Bom, esse é um passo a passo que tem muitas partes, muitos pedacinhos. Então, eu vou colocar tudo mais detalhado na descrição do vídeo. Mas a cada parte que eu vou fazendo, eu vou dando as medidas e ela vai aparecer na tela também, tá? Esses materiais são do bolso frontal, que eu também já vou falar mais detalhado sobre eles. Todos os dois aí é do fole de cima e do fole do zíper. Esse é um molde, que eu também vou explicar mais pra frente. E esse é o bolso frontal que já está estabilizado numa manta R2 e eu já coloquei o forro. Pronto. Esse aí é o fole de baixo e a parte do zíper. Tá todos os dois recortados já. Tá inteirinho. Fole de baixo, que é o fundo da bolsa. Também já deixei estabilizado na manta R2. E o fundo eu vou fazer de algodão. E as duas peças pro corpo da mochila, que também tá na manta R2. Eu fiz umas costuras também retas, só para seguindo o desenho, para segurar um pouco mais o tecido na manta. E os dois já estão com o forro tudo certinho. Pro bolso frontal, a gente vai precisar de um tecido principal. Eu utilizei 25 por 16. Uma vez no tecido, uma vez na manta R2 e o forro. Bem, já cortei certinho. Pro fole da parte de cima, o tecido ele é 35 por 7. Eu passei no meio e dobrei, ó. Dobrei no meio pra gente estabilizar no zíper. Ele tem 7 centímetros por 35. O zíper é um pouquinho maior. Aí tem 35, pode cortar uns 37, 38 centímetros. É um pouquinho só maior, ó. Ele tá passando só um pouquinho. Pode ser uns 2 centímetros a mais. A parte de baixo, que é o fole de baixo do bolso, ele tem 47 por 10,5. 47 por 10,5. Uma vez só no tecido. Não precisa estabilizar nenhum dos dois na manta. Tá dobrado no meio, né? A gente vai costurar ele. Não vai costurar ele chegando lá na beiradinha do zíper, não. A gente vai dar uns milímetros pra baixo, pra dentro do zíper. Do jeito que eu vou mostrar aí, ó. Olha o espaço que foi dado, ó.
Não é pra colar ele não, ó. Não cola. Abaixa um tiquinho de nada, de olho mesmo, e vai passar a costura na beiradinha do tecido. Pessoal, o que acontece? Eu passei a costura, mas como esse tecido tem direção, ele ficou errado. Então eu vou desmanchar tudo de novo. Pronto. Agora eu passei a costura do lado certo, deixei o espacinho, desvirei o tecido que ele tava de cabeça para baixo. Acontece, mas aí, ó, já passei. Agora a costura, agora eu vou rebater essa costura pro zíper não ficar entrando, não ficar emperrando na hora que a gente for abrir. Então é só passar uma costura de pesponto também com meio pé de máquina aí, nessa parte que eu mostrei. Deixa eu chegar a máquina pra cá pra vocês verem melhor. Ó. Só dar retrocesso no começo e no final e passar a costura. Um pezinho de máquina. Aí como é que fica no verso, ó. A gente deita o zíper pra cima e passa o pesponto. Fica dessa forma. Agora a gente vai colocar o cursor. Cursor é daquela mesma forma. Quebra uma beiradinha. Eu corto um dos lados do dentinho do zíper. Para passar, passo primeiro do lado maior, depois encaixo pro lado menor. Muito rápido. Deu uma barriguinha e não fica legal não. Aí eu vou colocar, encaixar ele de novo. Ó. Agora sim, ó. Agora ficou certo. Encaixa ele ali no meio. E agora a gente vai encaixar a outra parte, que é o folhe de baixo. Que é o que tá inteiro. Agora, como que a gente vai encaixar essa parte? Lembra que o tecido tem direção. Quando o tecido tiver direção, tem que ter atenção redobrada. Encosta a beiradinha do folhe do zíper, não o zíper, porque o zíper tá sobrando. E eu não vou cortar essa sobra que deu do zíper, porque é uma segurança depois da bolsa pronta. E esse pedaço de zíper vai ficar embutido, então não se preocupa. Dobra por cima essa parte da costura que você já fez. Vai fazer um sanduíche. Vai passar uma costura com um pé de máquina aí, ó. Com retrocesso no começo e no final. Pode deixar essa sobra de zíper, não corta ela. A mesma coisa do outro lado, é só puxar. Puxa, encaixa a parte do tecido, deixa o zíper pra fora, né? Puxa a parte do tecido, encaixa o zíper no final do tecidinho lá em cima e dobra o que restou por cima dele, ó. Só parear, ó, o restante do tecido com a parte de baixo e dobra por cima. Mesma coisa, um pé de máquina de costura, ó, mostrando bem de pertinho como é que tem que ficar. Agora é só passar uma costurinha aí. Costurado essas partes, aí agora, depois desse pesponto, nós vamos marcar o meio do zíper, encontrando costura com costura, para marcar o meio, tanto do zíper quanto do folhe de baixo, pra gente encaixar na parte da frente do bolso. Na parte de cima, eu marco a caneta, mesmo esferográfica, a gente vai costurar, é só pra gente saber onde é que tá o meio. E na parte da frente eu não dou pique, porque é o acabamento já. Só na parte de baixo e na parte de trás. Agora o bolso eu arredondei com um cone de linha, tá? Esse arredondado aí foi com um cone de linha normal. Mede os meios também, tanto inferior quanto superior. Mais uma vez eu vou falar, se liga se o tecido tiver direção, porque agora a gente já vai encaixar o fole meio com meio no bolso. É só virar ao contrário, né? E encaixar agora com os grampinhos. Meio com meio. No lado do zíper eu marquei com uma caneta
Mas só lembrando que do lado do tecido, como eu não fiz recorte nem nada, eu marquei com giz, porque como a caneta é esferográfica, ela pode manchar o tecido, tá? E no zíper não tem problema que a gente vai costurar por cima. Só agora encaixar meio com meio. Agora, ó, meio com meio, a estampa virada para cima, toma cuidado com a direção da estampa. E vamos encaixar o nosso querido fole pelo lado do avesso, que aí vai ficar direito com direito, né? Só encaixar as marcações e colocar uns grampinhos para não sair na hora de costurar. Viés passado e rebatido sem mistério nenhum, bolso da frente acabado. Quem quiser um vídeo mais detalhado referente a viés, eu também tenho aqui no canal. É só dar uma olhada na playlist aí que já tem aqui no canal bem detalhado. Mas eu não quis detalhar nesse porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Já vou desvirar o bolso, que agora é definitivo, em definitivo. E já tá pronto o bolso frontal, tá? Tô só ajeitando agora as beiradinhas dele para não pegar o formato amassado. Partiu fazer o fole do zíper agora. A gente vai pegar a parte de 50 por 12 e vai dividir no meio. Vai encaixar o zíper. Gente, é sério agora. Brincadeiras à parte. Toma cuidado com a direção do tecido para não perder tempo também na hora de costurar. E para não ficar aquela costura feia, né? Que um tá de ponta cabeça, o outro tá... fica meio maluco. Costurado o zíper, já rebatido, porque a gente também tem vídeo aqui no canal para fazer canal de zíper. Então é só colocar frente com frente, costurar, virar e rebater. Vou tirar também essa rebarba aí de baixo, que a gente vai utilizar ela pro outro lado do zíper. Aí eu vou fazer esse recortezinho maroto aí e a gente já vai para outra parte, que é a mesma coisa. Pega frente do zíper com a frente do material, lembra da direção e coloca frente do forro com a frente. Passa uma costura, desvira e rebate. Como essa é a segunda parte, tenta alinhar bem a parte do tecido principal com a manta para ele não ficar deslizando na máquina. Então você alinha bem. Se não tiver segurança para passar assim, coloca os nossos queridos grampinhos. Olha o que vai acontecer aí agora. Eu voltei para mostrar. Como de um lado já foi feito, aí agora eu só costurei a primeira parte, que é a parte principal no direito. Agora eu ajeito o forro na mesa primeiro, na sua base. Depois você coloca o recorte que você já fez em cima do forro. E aí você mantém a costura pelo lado da manta. Você vai costurar porque tá batendo luz, mas você me escuta. Me escuta porque vai dar bom. Coloca o tecido de forro, coloca o principal por cima e costura pelo lado da manta, que aí você faz a costura em cima da mesma. Não fica torto, porque você já tem essa base. Hoje eu tô falando, hein? Desvirou, que porque já fez a costura, dá uma vincada com a unha, ainda mais que o nosso forro é algodão cru que eu tô usando. Então, ele é mais rígidozinho. Mas aí é só passar a unha, ó, pra assentar bem. Se quiser pode ir no ferro, já que a manta R2, ela tem cola dos dois lados, ela tem resina de cola que vai com calor dos dois lados. Agora é só pespontar. Pesponta e aproveita e passa nos 4 cantos a costura também pra gente fixar o forro no fole do zíper. Já fiz a costura, ó, dos dois lados, alinhou bem. Olha como é que ficou os desenhos. Por isso que tem que alinhar. E prestar bastante atenção para os desenhos ficarem alinhados. Ainda mais um desenho que tem direção, né? Agora é só cortar as rebarbinhas pra gente encaixar o cursor do zíper. Pra mochila, eu gosto de colocar um para um lado e outro para o outro para ficar mais fácil na hora de abrir. Ainda mais que é infantil, né? Que aí fica mais fácil na hora de abrir. Vou encaixar os dois zíper.
Pessoal, eu sei que é chato, mas para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para mais pessoas, a sua inscrição é muito importante. Então, me ajuda aí como uma energia de troca e se inscreve no canal porque é de graça. E fala a verdade que uma aula dessa, além de ser divertida, é muito legal. Se inscreve no canal. Pessoal, eu adiantei um pouquinho essa parte, mas é a mesma coisa. Só cortar um ladinho do zíper, colocar o cursor de um lado. Esse tá dando ruim, mas foi, ó. E do outro lado a mesma coisa. Cada um vai entrar de um lado. Pronto, ó. Mesma coisa, só encaixar, ó, e deixar ele ali no meio. Corta as rebarbinhas que fica e dá uma seladinha com isqueiro. Não precisa cortar ele todo, que mais uma vez a costura vai ficar embutida. Pro tirantinho do zíper, eu cortei... A minha alça tem 3 centímetros, eu cortei 8 centímetros, 2 pedacinhos de 8 centímetros da alça. Tô selando agora com isqueiro, para ela não desfiar. Vou dobrar no meio e vou costurar no final do meu canal do zíper de cada lado. Alguns retrocessos, tá? Costurado os dois tirantes e aí ficou assim, dos dois lados, ó. Agora a gente vai fazer as alças. A gente vai pegar os dois pedaços de 35 centímetros e vai colocar o regulador de alça. O regulador a gente sabe que coloca pelo meio, né? Aquela hastezinha que tem no meio. Ó, o Chiquinho lá no fundo. Dobra a pontinha pra dentro, faz uma outra dobra, ó. Mede pra ver se os dois tá do mesmo tamanho. Na hora de fazer esse push aí, pra dobrar e costurar. Ó, eu medi certinho, ó. Isso. Desse jeito, garota. Dobra uma vez e dobra de novo e passa a costura com alguns retrocessos. Eu troquei a linha da máquina pra ficar da mesma cor da alça. E para alça de mão, eu usei um pedaço de 30 centímetros, que eu vou dobrar no meio e vou costurar em cima. Agora sim, ó, costurar dos dois lados. Lembra de deixar a parte aberta para a parte de dentro, quando você for costurar ela aí nas laterais. O outro lado é a mesma coisa, a gente vai costurar nas laterais. Vamos fazer uma marcação agora da base da mochila para dentro. Nós vamos marcar 7 centímetros, tanto num cantinho quanto no outro. Dos 7 centímetros, marca com um giz mesmo, de alfaiate, que é melhor do que a esferográfica, porque é tecido, pode manchar depois. Agora, para cima dessa marca, é que a gente vai colocar a alça. Lembra de colocar a parte que a gente costurou, a partezinha abertinha para dentro. E para cima da marcação para cima, é que a gente vai costurar a alça na diagonal. Ela não vai ficar reta, ela vai ficar na diagonal. Marca com o grampo, do outro lado a mesma coisa. Eu vou colocar também um alfinete para ajudar além do grampo. Na alça, ó, dessa forma. Do outro lado também, ó, costurinha pra dentro, ó, essa falha aí pra dentro. Dá pra ver? Agora é só encaixar ela da marcação pra cima. E coloca também o alfinete e ela na diagonal, a alça na diagonal. Pra alça de mão, a gente vai marcar em cima, ó, o meio, para colocar a alça. Aí não precisa dar espaço não, é só colocar a alça, encaixa ela, né? Uma ponta com o meio e a outra ponta com o outro meio. Vai que vai dar certo, é assim mesmo. É com rimas e palavras casadas que a gente constrói uma mochila infantil. Ai, ai. A outra parte da alça, que é o outro pedaço que sobrou, a gente vai encaixar do ladinho da alça de mão.
Do lado da alça de mão a gente encaixa, ó. Não precisa nem de dar espaço, não. Prende com o alfinete e coloca ele aí. Ó, não precisa nem de dar espaço. E aí a gente encaixou as alças. Só passar uma costura agora com alguns retrocessos pelo lado do forro da bolsa. A gente não vai passar pelo lado da frente. Pra gente enxergar melhor, a gente vira e passa pelo lado do forro. Costura feita, ó. Ó, dei alguns retrocessos aí. Costurei da mesma cor, né? Pra não aparecer. Desse lado de dentro aí não vai aparecer. E passei a costura na parte de cima também. Agora é só tirar esses alfinetes para não machucar depois, a gente esquecer eles aí, machucar a gente mesmo depois. Tira o excesso da alça. Lembra de passar o isqueiro aí novamente, tá? Para dar uma selada nessa ponta de alça aí. Aí, ó, eu passando fogaréu aí, ó. Ó, do outro lado também, ó. Gente, são detalhes, mas é importante. É importante para ela não desfiar e você não tem problema com seu cliente depois. Nessa alça que a gente colocou em cima, a gente vai passar ela no regulador de novo. Ó, passa de um lado e sai pelo outro. E na ponta dessa alça, nós vamos fazer uma costurinha só para ela não voltar no regulador. A gente vai fazer uma costurinha só para segurar ela. Na pontinha mesmo. Dobra 2 vezes, ó, para fazer o acabamento e passa a costura. Nas 2 alças a gente vai fazer esse trabalhinho. Ó, já fiz o acabamento da alça. Agora a gente consegue regular por ali, ó, e ela não vai escapar pelo regulador, porque ela ficou grossinha ali no final. Ó, não... Ficou lindo demais, gente, olha isso. Essa parte já está pronta. Agora chegou a hora da gente encaixar na parte da frente o bolso frontal, aquele bolso que a gente fez com fole. Então, o espelho do bolso, eu reproduzi ele nesse papel mais durinho, pra gente fazer a marcação dele na parte da frente da bolsa. Ó, ele tem o mesmo tamanho, é o espelho da frente. No meio, a gente vai marcar o meio dessa parte da frente e vamos fazer a risca no entorno desse molde, descendo 1 centímetro para ele encaixar certinho. Faz a marcação de lápis aí, não tem problema, porque ele não vai aparecer e lápis não mancha tecido, né? É grafite, se precisar lavar, é só lavar que vai sair. Aí vai ficar a marca assim. Olha, ó, que gracinha. Em cima dessa marca que a gente vai encaixar o bolso para costurar. Olha aí. O meio, que a gente fez aquela marcação antes com giz, ó, que ela tá aparecendo aí bem. E embaixo, com um piquezinho. Só encaixar meio com meio. Uai, gente, deixa eu marcar o meio aqui. Não marquei não, ué. Pera aí. Fica aí, não sai desse vídeo não, ué. Tem mais coisa pra frente. Você tá com pressa, quer sair do vídeo. Calma aí que nós vamos fazer a melhor parte agora. Não sai, não. Tira um... Nossa, deu um piquezão agora. Ó. Olha, meu Deus. Mas vai... Nossa. Mas vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Peguei a régua pra marcar o meio de cima também, ó. Porque não pode dar pique. Agora é aquilo. Vai ter que fazer a costura com a maior paciência que você tiver. Se você tiver com pressa, pode deixar para fazer em outro dia essa parte, porque é uma costura que ela vai ficar na frente, então ela precisa ser muito bem passada. Sua máquina tem que estar bem regulada. Já passei a costura, mas lembrando que eu tô no vídeo, né? Então foi rápido.
desfaço os amassados para não deixar o bolso com formato amassado. E a costura tá feita, ó. Fica acabamento por fora e por dentro. O bolso já fica acabado por dentro também. Dessa forma que eu vou ensinar. E olha o pesponto. Que coisa. Sem nenhuma falha. É isso que eu falo pra vocês. Segue aqui que é sucesso. Aí, ó. Tudo certinho. Encaixou, tudo certo. Desfaz o amassado pra não pegar formato. Ó, só um detalhe que eu vou falar agora. Tá vendo que ficou a costura aparecendo por dentro? Mas eu coloquei uma linha tão próxima à cor do forro que eu não achei problema não, tá? Ó. Agora é a hora de encaixar o fole do fundo da mochila com o fole do zíper. De novo, encaixar frente com frente do principal, bonito com bonito. Passa uma costura de um pé de máquina, frente com frente e frente com frente do forro. Encaixa as partes direitinho pra gente encaixar esse fole. Agora o que acontece? Nós vamos medir o fole na mochila para ver se vai dar tudo certinho. Não precisa medir meio nessa parte, né? E na descrição do vídeo eu vou colocar a medida que já tá certa, a medida que já foi tirada aí. Porque eu vi aí que vai sobrar. Mas o fole, né, é melhor sobrar do que faltar, e a gente ficar emendando que fica feio, horroroso. Então, na descrição do vídeo eu vou colocar tudo certinho. O que eu quero que vocês entendam é que é como medir o fole quando ele estiver sobrando, que é o que vai acontecer aí. Ele vai sobrar e eu vou te mostrar as marcações que precisam ser feitas para a gente deixar esse fole perfeito e não sobrar mais nada e nem faltar nada de ficar com aquela bolsa toda enrugada. Pessoal, já se inscreveu no canal? Vocês estão dormindo na selva, vocês vão sair do vídeo sem se inscrever no canal, vai perder dica. Gente, para de dormir na selva, hein? Agora eu vou fazer uma marquinha com a caneta. Olha onde que acabou o meu fole. Aqui é o meu final do zíper, ó. Aqui é o final do zíper. Eu vou deitar essa outra parte até ele encostar no meu zíper. Encostou no meu zíper, eu faço uma marcação, mini marcação. Lembrando que essa caneta esferográfica ela vai manchar. Uma mini marcação. Da marcação, escreve caneta. Da marcação para cima, mais 1 centímetro, que é a distância do meu pé de máquina. O meu pé tem 1 centímetro. Da máquina. Marca esse 1 centímetro. Marcado. Agora, ó, tá aqui, marquei 1, que é o final, e 1 centímetro para fora, pra gente fazer o desvio do pé de máquina, que é onde a gente vai costurar. Tira todos os grampos. Vamos pegar a régua e alinhar ela de um lado pro outro, que a gente só fez a marcação de um lado, né? Então, para ficar bem retinho, a gente vai fazer essa marcação de caneta. E na parte do 1 centímetro, a gente vai rodar para fora, mais 1 centímetro, anda com a régua. E faz essa marcação de novo. Tá marcando com caneta, mas a gente vai cortar. Ó. Aí, tá vendo? As duas linhas. A gente vai cortar na linha de fora. Essa sobra que ficou aí, a gente vai cortar. Lembra de cortar no forro também, tá? Ó, a marca ficou aí, é só lembrar de cortar o forro. Pessoal, na parte interna, eu decidi fazer um bolso.
quis, porque quis fazer um bolso. E sobrou um tecido também, ele não vai ficar na direção, ele vai ficar na diagonal, porque eu quis aproveitar ele. Ele tem 39 por 28. Aí, no 39, eu dobrei no meio e vou encaixar ele aí, ó. Só que primeiro eu vou passar uma costurinha de pesponto na parte de cima do bolso, pra gente encaixar ele na bolsa. Costura reta, simples, ó. Meio pé de máquina aí, já passei, tá tudo certo. Ó, a parte aberta vai ficar pra baixo. E agora a gente vai encaixar ela no corpo da bolsa. Vinca só com a unha o meio, só vincar mesmo. E vai encaixar o fundo com o fundo do bolso. Alfineta tudo, deixa bem certinho, alisa bem com a mão. E bota uns alfinetes. Coloca os alfinetes para prender porque a gente vai costurar pelo lado direito. Pra gente ver aonde vai, já que o bolso tá um pouquinho maior. Agora, ó, só passar a costura, ó, pelo lado direito pra gente ver as curvinhas, né? A margem de costura toda certa. E pronto. Pronto, ó. Costura passada, ó. Bolso. O bolso já tá preso. Agora a gente vai tirar esses excessos que ficou de tecido do bolso. Retira esses alfinetes que ficou aí, ó. O bolso já tá preso, bonitão. Eu não achei muito problema ele tá com a estampa virada, não. Achei até legal. Agora, a gente vai encaixar o fole de baixo com o zíper. É só encaixar e passar a costura naquela linha que foi feita de 1 centímetro. Frente com frente e forro com forro. Costura feita, já rebati, já preguei o forro junto com o principal. E agora eu vou marcar os meios do fole pra gente já encaixar ele para fazer o fechamento da bolsa, da mochila. Agora, ó, encaixa meio do zíper com o meio da parte de cima da mochila. Pega os nossos aliados, vulgo grampos, e vamos encaixar esses grampos aí e não deixar nada de fora. Quem não sentir segurança para passar na máquina, coloca bastante grampo, chapa grampo aí. Que é o meu caso. Eu coloco grampo, porque para não andar. Quando tá na máquina, a gente de vez em quando dá um nervoso. Mesmo a gente querendo fazer devagar, que é o certo a gente fazer devagar, mas não dá. Então a gente coloca grampo que vai e não desencaixa. Agora presta atenção que eu vou te passar uma dica de ouro. O que eu faço primeiro para não ocorrer de andar mais? Eu pego e passo pelo menos uns 10 centímetros, eu costuro primeiro a parte de cima. E depois, ó, já passei na parte de cima e depois eu encaixo a parte de baixo de novo. E aí sim eu começo a fazer a costura em toda a volta. Mas primeiro eu faço pelo menos esses 10 centímetros primeiro em cima, que é mais uma segurança para a costura não andar e não sair do meio que a gente já foi marcado. Costura feita, ó. Agora eu passei um pé de máquina, tá, gente, de costura. Agora eu dou uma desvirada para ver se não passou nada por fora, ó. Igual a gente faz nas peças pequenas, a gente faz na parte maior. Ó, corrige para ver se não passou nenhuma costura por fora, ó. Eu abri um pouquinho o bolso para não ter perigo, né, de passar por cima a agulha e quebrar. Mas, ó, tá tudo certinho.
Agora eu vou desvirar novamente para passar o viés. Se liga que eu vou te dar uma outra dica. Eu faço a emenda do viés em cima, perto do zíper, para quando a gente abrir a bolsa não ver aquela falha lá embaixo, aquela emenda do viés lá embaixo. Então eu faço o acabamento na parte de cima. Vou desvirar. Eu costurei também, ó, abrindo aquela abinha do viés, ó. O viés do largo, eu abri, costurei em cima da abinha, para ficar mais confortável na hora de rebater. No rebatido, eu também coloco os grampinhos para ajudar. Passei a costura, ó. Já rebati todo, o viés ficou tudo certinho, ó. A emenda ficou pra cima. Olha que legal. Aí, olha como é que fica embaixo, ó. Perfeito. Sem nenhuma emenda, ó. Segue que é sucesso. Agora a outra parte. A mesma coisa. Encaixa ela, meio com meio. Eita, vou marcar o meio. Um piquezinho, um piquititinho, só pra você ver mesmo. E em cima também. Encaixa com os grampinhos, ó. Bota a parte direita pra dentro. Encaixa meio com meio e chapa grampo. Costurei, ó. Já tá fechada a mochila agora. Opa. Já tá fechada a mochila. Eu abri o zíper pra fazer essa segunda parte. E pode ter certeza que faz toda a diferença você abrir o zíper pra te ajudar na hora de costurar. Agora eu vou passar o viés também. Feito, passado o viés dos dois lados, ó. Emendinha pra cima. Agora é só você empurrar o fundo pra desvirar. Ó. Como tá pelo zíper, então fica bem mais fácil de abrir, porque a abertura é grande, né? Eu deixei a abertura grande. Vai desvirando com todo cuidado e toda a paciência que vai dar certo, ó. Já tá lindo. Olha aí o detalhe do porquê de colocar novamente a emenda pra cima. Desvira com cuidado. Ó. Essa é só a parte de trás. E olha como é que já tá ficando. Pessoal, e assim ficou a nossa mochila finalizada, ó. Olha o bolso como é que ficou perfeito da frente. Ó, não ficou nada enrugado embaixo. Olha como é que ficou bonita. E a regulagem da alça, ó. Ficou bem mais fácil para colocar, não precisa de ter mais material para fazer a mochila, porque o tirante da alça a gente fez essa costura que ela não vai vazar. Peça perfeita agora pro volta às aulas, né? Fácil de fazer, não vai muito material. Olha dentro como é que ficou bonita também. E é isso, pessoal. Quem gostou, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Beijos e até o próximo passo a passo. Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e hoje eu vim trazer uma aula de um porta-máscara numa versão mais atualizada. Essa versão ela vai tecido, eu diminuí um pouco na quantidade de plástico e do outro lado, na parte do suja, porque ele é um porta-máscara duplo, eu uso bagum. Em algumas regiões também são conhecidos como napa, napinha. Ele é um sintético que passa na máquina doméstica muito fácil, né? Não tem dificuldade nenhuma. Então fica até o final, porque essa peça eu vou dar sugestão para preço de vendas. Se já gostou da aula, se inscreve no canal e coloca aí nos comentários da onde é que você está vendo esse vídeo, pra gente saber até onde o YouTube tá mandando os nossos vídeos. Eu respondo todos os comentários de coração mesmo. E bora pra aula, porque essa também é muito rápida de fazer. Já cortei os tecidos e o plástico, botei essa tagzinha da minha bordadeira. E esse aí é o que eu tava falando pra vocês, que é o bagum.
que eu falei que alguns lugares são conhecidos como napa, napinha. Ele tem um lado que é o plástico e do outro lado não tá dando para ver no vídeo, mas é uma malhinha bem fininha. Mas passa na máquina, ixi, muito fácil, não precisa nem daquele hidratante que a gente coloca no plástico, não precisa pro bagum. Cortei o plástico também. E esse pedaço de tecido, eu já estabilizei ele na manta e já fiz um quilt reto nos 2 pedaços. Esse pedaço mede 15 por 20, tá? No plástico, e esse pedaço de tecido estabilizado na manta com o forro também, 15 por 20. Esse pedaço tem 20 por 5 também, já estabilizei na manta e passei um quilt reto nele. Esse lado que tá o tecido, eu coloquei a parte do limpinha. E a parte do plástico, que é as costas do bagum, ele tem 20 por 5, que é o plástico, eu coloquei os sujas. 2 pedaços de zíper, um pouquinho maior ali que o 20 centímetros, só para sobrar dos lados, para ficar mais confortável na hora de colocar o cursor. E viés para acabamento. Olha, a gente vai começar colocando o viés na beiradinha do zíper, ó. Direito do viés, com o zíper virado para cima, os dentinhos do zíper virado para cima. Não precisa desdobrar essa abinha do viés, a gente vai passar uma costurinha bem pegadinho nele aí. Dos 2 lados do zíper. E nos 2 zíper. Nos 2 lados e nos 2 zíper. Pera aí que eu já vou. Ó, passei bem na beiradinha, tá vendo? Sem desdobrar a voltinha. Agora a gente vai vinca com a unha ele assim no meio. Pode dobrar bem ele aí no meio assim. Vai vincando com a unha mesmo. E essa parte de 5 por 20 do limpinha, a gente vai encaixar a base dele. Vai encaixar ele aí dentro desse viés. E vai passar uma costura para segurar ele aí e outra para pespontar. Fazer uma paralela à outra. Nesse lado do limpinha aí. Vou passar a costura e já volto pra mostrar. Ó, já grudei ele aí, ó. Grudei, costurei. E agora eu vou colocar a parte de baixo. Presta atenção se o seu tecido tiver direção. Coloca ele assim, ó, o topo. Passa uma costurinha embaixo pra prender e uma outra paralela pra ficar bem firmezinha. Fiz a parte do limpas, ó. Já tá bonita assim. Agora, ó. Reserva essa parte e vamos trabalhar com a parte do plástico agora, que a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez com o limpa, que é dobrar o viés ao meio, encaixar o plástico, no caso do que tem um adesivinho do suja, encaixar na base, passar uma costura e outra paralela. Já passado, agora eu vou selar essa parte aí do zíper. Agora nesse canal, como vocês sabem, é fogo ali, ó, é ao vivo, que eu boto fogo nas coisas aqui, ó. É ao vivo, aqui o fogo é assim, ó. Bota esse fogaréu danado aí, ó, e sela essa parte. Selada, agora a gente vai trabalhar com o bagum. O bagum, como eu falei, ele tem uma parte plástica e uma parte que é uma malhazinha fininha. A parte da malhazinha vai ficar pra cima com essa parte de tecido, ó. Não dá pra ver, mas você vai sentir a diferença assim que você comprar. Então, a parte da malhazinha a gente vai virar pra cima, pra gente encaixar essa parte do limpas, que é a parte que tem tecido. Eu cortei ele maior pra ficar bem mais confortável pra gente costurar e passar uma costura bem na beiradinha. Ó, passei a costura na beiradinha, ó, como eu falei, não precisa de hidratante, não precisa de nada, porque ele passa muito bem na máquina. Agora, a gente vai pegar a parte dos sujas e encaixar do outro lado. Agora, a gente vai aproveitar esse lado que a gente já passou a costura para encaixar o lado direito do plástico do lado direito do bagum. Lembra de virar o zíper de ponta cabeça, referente ao zíper da frente, né? Pra gente não criar volume na máquina. Só passar uma costura bem nessa beiradinha. Gente, pega essa dica. Eu passei um creminho, né, pra não grudar na máquina. O que acontece? Eu passei a costura só no topo e na base, primeiro. Por quê? Pra ele não andar, ó, tá vendo? O meio ainda tá solto. Então eu só passei a costura em cima e embaixo pra ele ficar bem retinho. Agora eu vou fechar as laterais, pra ele ficar bem certinho e não ficar andando. E nem ficar com esse plástico mais tortinho. Agora, ó, com tudo preso, já tirei os excessos do bagum que tava aí. Agora a gente vai arredondar os cantos para quando passar o viés ficar mais fácil. E todo mundo me pergunta, mas eu arredondo com o cone de linha, porque o cone de linha é o que a gente tem.
Então fica mais fácil pra gente ter referência de arredondamento. Então eu arredondo tudo com de linha e uma caneta mesmo. Eu vou fazer pelo lado do plástico, ó, porque depois é só tirar com o álcool que sai essa marcação de caneta e a gente vai passar fazendo o formato do cone de linha aí pra gente arredondar. Pessoal, depois de fazer essa marcação dos 4 cantos, antes de recortar, primeiro eu vou passar na máquina e vou passar uma costura em cima dessa marcação, antes de recortar ela. Costura passada, agora eu vou recortar os excessos. Agora chegou aquela hora que a gente mais gosta, que é passar o viés. Eu vou começar pelo lado do bagum, que é o meu lado de trás da peça, para rebater pelo lado da limpa, que é o lado do tecido. Aí eu vou fazer assim, eu já passei a costura. Como vocês já me conhecem, que vocês sabem que eu gosto sempre de usar essa guia magnética de costura, ó, que ela não deixa ir pro outro lado, ela não deixa escapar. Ela tem um ímã embaixo, né? E aí eu vou rebater já esse viés colocando uns grampinhos para me ajudar. Aí o que eu faço? A mesma margem que eu passei para pregar o viés é a margem que eu vou usar agora para passar a costura por cima dela certinho. Por isso que eu coloco os grampinhos para ajudar. Pessoal, e assim ficou o nosso porta-máscara pronto, duplo. E de um lado, ó, com plástico e do outro com tecido. O fundo dele, ó, ficou com o avesso do bagum. E na parte do outro lado, né, que é a parte do suja, ele fica todo impermeável, porque o bagum não deixa passar nada. Essa peça também fica boa porque a gente dá uma economizada no plástico, porque aí só vai plástico nessa parte da frente. Então, pessoal, depois dessa aula fenomenal, se inscreve no canal. Olha, rimou! Para não perder nenhuma dica de costura criativa que eu passo por aqui. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que eu respondo com todo prazer. Ah, pessoal, e a minha sugestão para o preço de vendas dessa peça é de R$ 28 a R$ 35 reais, que é o que eu vendo aqui na minha cidade. Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.